Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor? Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 1 ao 6. Jeremias 31, 1 ao 6. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os seus adufes e sairá com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, plantarão os plantadores e comerão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim, levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Eu quero ler de novo o versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Feche seus olhos, faça uma oração, fale com seu Deus. Tenha um momento de intimidade com Ele agora, pedindo que Ele venha falar com você, porque muito mais, infinitamente mais importante do que você me ouça, é que você ouça o Senhor falando com você. Peça que o Espírito Santo de Deus te fale agora. Senhor, nós te agradecemos por este culto e te agradecemos por mais uma vez podermos estar reunidos como igreja. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque nesta noite, mais uma vez, ó Pai, estamos diante da tua palavra e clamamos que o Senhor venha falar conosco, Pai. Nós precisamos ouvir o Senhor e precisamos ser impactados, transformados pela tua voz. Então, ministra, ó Deus, aos nossos corações agora. Eu imploro, ó Pai, que o Senhor venha fazer com que a tua palavra nos alcance com autoridade. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. A vida para Jeremias estava muito difícil. A vida para Jeremias parecia uma noite sem fim. Tudo era trevas. Uma escuridão tão densa que parecia que se podia tocar. A cidade de Jerusalém estava um deserto. Parecia um deserto e deserto também estava a vida de todos aqueles que ficaram ali em Jerusalém e daqueles que tiveram que ir embora. Tudo ali na cidade estava destruído. O templo estava destruído, as casas estavam destruídas, as muralhas estavam destruídas. Havia insegurança, havia medo por todos os lados. Havia mortos por todos os lados. O luto estava no coração de todos. E naquele caos, o culto ao Senhor acabou. Já não havia mais sacrifícios, já não havia mais louvor, já não havia mais intimidade, já não havia mais culto algum. E por que será que isso aconteceu? Muitos poderiam culpar Babilônia por isso ter acontecido. E, de fato, eles foram culpados, porque foram eles mesmos que fizeram isso. Mas o principal culpado foi mesmo o povo do Senhor, o povo de Deus, a igreja, o povo escolhido do Senhor. Eles pecaram contra Deus. E Deus, então, se voltou
contra eles com mão pesada. Lembra do sermão de domingo passado? Aquele sermão bem pesado que nós tivemos no ano passado, no domingo passado, de como é perigoso rejeitar o evangelho, virar as costas para Deus e viver em pecado. Lembra que nós falamos das sérias consequências dessa loucura que é se afastar do Senhor? O povo de Israel, nos tempos de Jeremias, agora sabia disso. Eles estavam experimentando isso. As trevas daquela noite eterna de sofrimento era tão espessa, tão densa naquele lugar, que o povo já não tinha mais esperança de que Deus ainda os amava. Eles pensavam chegavam a pensar que Deus havia desistido deles, que Deus já os havia abandonado. Exatamente como a gente se sente tantas vezes quando a gente olha para si depois de perceber que a nossa vida está longe do Senhor. Que viramos as costas para Ele e reconhecemos que o nosso pecado nos estava afastando de Deus. Nesse momento, quando caímos em nós mesmos e percebemos que estamos em pecado, muitas vezes nós pensamos que Deus já não nos ama mais como amava antes. Que Deus já desistiu de nós. Que Ele se afastou de nós. E quem poderia recriminar Deus e se afastar de um povo tão teimoso como Israel? Quem poderia recriminar o Senhor de se afastar de pessoas tão rebeldes e contumazes no pecado como nós? Mas foi então, queridos, que no meio das trevas, daquelas trevas eternas, o profeta vê uma luz ao longe, anunciando o raiar do novo dia. Uma esperança de algo novo para o futuro. Era Deus que se aproximava do povo, daquele povo pecador, com uma mensagem que o profeta registra assim, como lemos no versículo 3. De longe me se deixou ver o Senhor dizendo. Olha o que Jeremias está dizendo. Existia trevas sobre aquele lugar, trevas espirituais, a cidade estava morta, não havia mais esperança do amor de Deus. Então Jeremias, como que vendo o sol nascer, ele olha e ele vê, e ele diz o que ele vê. Ele diz, de longe o Senhor me deixou vê-lo, dizendo, com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade eu te atraí. Essa mensagem, queridos, era a maravilhosa graça de Deus, insistindo para não desistir da igreja pecadora. Era a maravilhosa insistência da graça de Deus, que mantém o coração do Senhor, independente das circunstâncias, ardendo por amor à sua igreja. É isso que ele está dizendo aqui. No contexto de Jeremias, queridos, o povo de Deus não amava mais o Senhor. O fogo do amor já havia esfriado no coração da igreja do Senhor. Agora, eles amavam o pecado e não mais a Deus. É por isso que permaneciam numa vida de pecados e não nos caminhos do Senhor. E sabe o que é pior, queridos? Eles ainda não haviam se arrependido dessa vida. Estavam vivendo afastados de Deus, mas permanecendo com seus corações insensíveis e impenitentes. Mas ainda assim, mesmo os afastados do Senhor, eles puderam ouvir a voz de Deus dizendo para eles, olha, eu amo vocês com amor eterno. Eu amo vocês com um amor eterno. Amor eterno. Isso nos traz uma ideia de tempo, não é verdade? De um amor que nunca acaba, de um amor que dia após dia continua. Isso significa realmente ter um sentido de tempo, mas é muito mais do que isso. A eternidade traz a ideia de imutabilidade. O que o texto está dizendo é de um amor que sempre permanece o mesmo, independente das circunstâncias, um amor que nunca muda. Essa ideia de um amor que permanece para sempre é reforçada pela expressão de longe.
Como Jeremias diz, de longe o Senhor me deixou ver. Esse texto, essa palavra, literalmente significa desde antigamente. É de longo tempo que ele quer dizer. É uma alusão a toda a história passada de Israel. Deus havia declarado o seu amor para o seu povo no passado, quando o Senhor firmou aliança com os primeiros pais daquela nação. E desde aquela época, quando Deus falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, muita coisa aconteceu. Séculos e séculos, milênios passaram. Muita coisa mudou. Agora o Senhor chega para Jeremias e diz: olha, a minha declaração de amor, a mesma declaração de amor que eu fiz para os seus primeiros pais, continua a mesma, permanece até hoje. Em momento algum, ela mudou. O que está dizendo é: no passado eu te amei e hoje eu continuo amando o meu povo da mesma maneira, independente de tudo aquilo que eles fizeram comigo. Amor eterno. Essa é uma expressão muito comum hoje em dia. Se você olhar nas redes sociais, você vai ver muitas vezes as pessoas falando, jurando amor eterno, falando de amor eterno. As pessoas falam muito a respeito disso, mas não sabem o que significa isso. Elas não são capazes de amar assim, ninguém é capaz de amar assim, porque essa é uma expressão que só cabe em Deus. Somente Deus pode, de fato, usar essa expressão amor eterno. Só cabe nele, porque é do tamanho da natureza dele. Porque amor eterno, queridos, não é poesia. Amor eterno não é uma frase de efeito. Amor eterno não é uma frase açucarada. Amor eterno é sacrifício. Amor eterno é a renúncia do eu em favor do outro. Amor eterno é o amor que sofre e suporta o desamor, a indiferença, a rejeição, as imperfeições, sem perder em nada o brilho da sua chama. É o amor que permanece pleno, sempre pleno. Plenamente amor, tudo que o amor tem que ser, por toda eternidade. Isso é amor eterno. E é assim o amor de Deus por nós. Ele sempre é pleno. Porque o amor é um atributo divino. O amor é o que Deus é. Ele é amor. É assim que a palavra de Deus nos ensina lá em 1 João, capítulo 5, se eu não me engano. Deus é amor. E este amor nunca se esgota, ele nunca diminui, ele nunca se torna menor do que ele sempre foi, independente do que você faça, independente de quem você é, independente do quanto você peque. O amor de Deus não diminui, porque Deus não vai se diminuir a si mesmo. Esse amor nunca se esgota, porque Deus nunca será um Deus menor do que ele sempre é. Então, com tudo que Deus é, ele ama e continua amando o seu povo. Percebeu a segurança disso, queridos? Num contexto dramático da nação de Israel, quando o povo havia pecado, abandonado o seu Deus, se entregado à prostituição dos ídolos, em que o povo sofria as consequências do seu próprio pecado debaixo da disciplina do Senhor. O Senhor se volta para este povo e diz: o meu amor por vocês não mudou em nada. E nunca vai mudar. Desde antigamente, eu venho dizendo para você, eu te amo. E o tempo foi passando, e em cada instante deste tempo, o meu amor permaneceu intacto, o mesmo. O amor de Deus não aumenta e não diminui, porque ele é todo amor que pode existir. Nada vai mudar o amor que Deus tem por você. Mas será que isso é permissão para o pecado, pastor? É lógico que não. Porque aqueles que foram salvos do inferno por Jesus Cristo não querem nunca mais voltar ao pecado que o matou. É assim, queridos. Mas ainda assim,
Por termos uma natureza corrompida pelos nossos pecados, nós ainda pecamos. Ainda que não amemos mais o pecado e não desejamos mais o pecado como prática de vida, ainda pecamos porque temos a nossa natureza corrompida. E esses pecados, queridos, por vezes vão se tornando cada vez mais frequentes. E aí nós vamos nos enfraquecendo. O nosso amor por Deus vai esfriando. E o nosso amor pelo pecado vai aumentando. E nesses momentos, queridos, em que percebemos que estamos nos distanciando de Deus, porque, embora salvo, temos mantido uma vida de pecado, uma prática constante de pecado, às vezes nós pensamos que Deus não é capaz mais de nos perdoar. Eu já pedi perdão para Deus tantas vezes por este mesmo pecado. O Senhor já me avisou na sua palavra tantas vezes para eu não cair novamente nesse pecado. Às vezes chegamos a pensar que Deus não vai nos receber mais. Que Ele não vai nos amar mais. Porque nós não estamos suficientemente arrependidos, totalmente transformados. Às vezes pensamos que Deus não será mais capaz de nos amar, porque nós mesmos já não somos mais capazes de nos perdoar. Mas, queridos, a salvação, e é a Bíblia que nos ensina isso, não se trata de nós. Nunca é de nós. Eu quero desafiar você que está participando deste culto a participar conosco do estudo da quarta-feira. Nós temos falado sobre isso. Volte, assista as últimas 2 palestras. Tá gravado lá no canal do YouTube da nossa igreja. Olha de novo, nós temos falado sobre isso na parábola dos trabalhadores da vinha. Por favor, participe desse estudo. Ele vai transformar a sua vida. A salvação não depende de nós. Não se trata de nós, se trata dele. Ela não está baseada na nossa inconsistência frágil. De um dia estarmos amando o Senhor e o outro não. De um dia estarmos obedecendo a Deus e no outro vivendo em desobediência. A nossa salvação não está firmada na inconsistência, na vulnerabilidade da nossa natureza, muito pelo contrário. A nossa salvação está baseada na imutabilidade do amor de Deus. Um amor que nunca deixará de ser o que ele é. Que nada, pecado algum, afetará a sua natureza. Então, deixa eu dizer uma coisa, querido. O Deus que te amou de tal maneira, a ponto de dar o Filho dele para morrer pelos seus pecados, continua dizendo a você que nada mudou. Que o amor que ele tem por você é eterno. Então, meu irmão, não perca a oportunidade. Corra para os braços do Senhor. Não importa o quão longe de Deus você esteja. Não importa o quanto você está pecando. Não importa que a sua natureza corrompida te levou a práticas de pecado e essas práticas se tornaram rotineiras na sua vida e junto com essas práticas o seu amor por Deus se esfriou e você foi perdendo a sua intimidade com Ele e você foi caindo cada vez mais. Não importa, o Deus que te amou a ponto de dar o seu Filho para morrer por você, Ele continua dizendo, nada mudou. O meu amor por você continua o mesmo. Esta, queridos, é a maravilhosa insistência da graça de Deus. Uma insistência que mantém o coração do Senhor ardendo de amor pelo seu povo. Mas que também, em segundo lugar, seduz o coração da igreja para amar o Senhor. Seduz o coração da igreja para amar o Senhor. Como nós falamos, queridos, Deus continuava amando o seu povo. Mas eles não amavam mais a Deus. Essa é uma história que sempre acontece na história da igreja. Deus nos ama,
E nós somos incapazes de amar o Senhor. E eu queria frisar essa palavra, incapazes. Nós somos incapazes de amar o Senhor. Não é que nós não estamos amando a Deus. É que nós somos totalmente incapazes de amar. A nossa carne é inclinada para o pecado. Nós vimos isso no estudo de quarta-feira passada. Ela sempre deseja o pecado e ela não consegue desejar outra coisa por ela mesma. O nosso coração sempre é seduzido pelo mundo. As coisas do mundo, as ofertas do mundo brilham mais, são mais desejáveis aos nossos olhos do que as ofertas de Deus. Nós somos capazes até mesmo de amar as ofertas do diabo, mais do que amamos aquilo que Deus nos oferece. Isso é muito sério. O Senhor nos ama, mas nós somos incapazes de amar a Ele. E isso é sério, queridos, porque amor não correspondido é amor rejeitado, é amor humilhado, é amor pisado pela indiferença. E isso nos coloca numa situação grave, porque ao rejeitar o amor de Deus, nós nos colocamos debaixo da sua ira. Que solução há para a nossa vida? Mas veja o que Deus faz pelo povo que Ele comprou para si, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O versículo 3 continua dizendo assim, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. E ele continua, por isso, com benignidade ou com bondade, eu te atraí. Eu te atraí. Ele está falando para a sua igreja. Eu te amei eternamente, meu amor por vocês não muda. E por isso, eu atraí vocês para mim. Atrair é uma palavra muito forte. Ela significa aproximar, puxar para si. Mas não é uma atração arbitrária, opressiva, tirânica. Porque essa palavra pode ser traduzida também por seduzir, fascinar, cativar, conquistar, arrebatar, enfeitiçar, magnetizar. E é nesse sentido que o Senhor usa essa palavra aqui nesse texto. O que o Senhor está dizendo, queridos, é que quando a graça divina nos alcança, ela nos atrai. Quando falamos da graça do Senhor, nós não falamos apenas do coração de Deus, de uma graça que inflama o coração de Deus. Nós falamos também do coração do pecador. Porque o amor de Deus não apenas atrai o Senhor para nós, mas o amor de Deus também nos atrai para Deus. Deus nos seduz com seu amor. Deus nos conquista, nos faz apaixonar por Ele, nos arrebata o coração. O Deus que nos ama eternamente nos faz amá-lo para toda a eternidade. É isso que o texto está dizendo. João, capítulo 4, versículo 19. Um outro texto que nós estudamos quarta-feira. Nós amamos o Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Está entendendo, queridos? Deus nos ama eternamente e nada que façamos pode fazer com que Deus nos ame menos. Mas não somos capazes de amar o Senhor. Então, esse amor do Senhor, que permanece o mesmo, nos seduz, nos conquista para Ele. É isso que o Senhor faz com a sua igreja. Mas como o Senhor faz isso conosco? Ele faz isso através do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é Deus, age em nós. Ele abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver a Deus. Ele nos faz compreender que Deus é tudo que nós desejamos. Que ele é o amor que nós sempre buscamos encontrar e às vezes não sabíamos onde.
Ele abre os nossos olhos para ver o amor de Deus escancarado na cruz. O Senhor se entregando, entregando o seu Filho para sofrer as consequências do pecado que era nosso, morrendo a nossa morte, para que tivéssemos vida, para que tivéssemos perdão, para que tivéssemos eternidade, para que tivéssemos comunhão com Ele. O Espírito Santo nos enche desse amor de Cristo. E nos capacita a corresponder a este amor e a nos apaixonar por Ele também. Nós não podemos, mas Ele nos capacita. Nós não somos capazes, mas recebemos a capacidade do alto. O Espírito Santo vai caminhando conosco dia após dia, nos fazendo sensíveis ao Senhor, nos fazendo desejar as coisas eternas, enchendo o nosso coração de fome e de sede por Deus. É o Espírito Santo que faz isso. Ele vai caminhando conosco, nos revelando a beleza de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus, abrindo a nossa mente para que nós possamos enxergar pelas Escrituras o que o olho humano não é capaz de ver, o que a mente humana não é capaz de compreender. Deus vai se mostrando, se revelando em toda a sua beleza, em toda a sua magnitude ao povo do Senhor. Ele faz isso através do Espírito Santo e o nosso coração vai se aquecendo da presença dele. O Espírito Santo nos faz arrepender dos nossos pecados e coloca no nosso coração um desejo intenso de buscar o Senhor. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei. E por isso, com benignidade, eu te seduzi. Eu te conquistei. Eu trouxe o teu coração para perto de mim. Eu fiz ele queimar por amor a mim. Eu já fiz isso tantas vezes e vou fazer novamente. Todo avivamento, queridos, da história da humanidade se iniciou quando Deus trouxe o coração do povo de Deus de volta para ele. E eu creio que Deus vai fazer isso de novo na nossa geração. Deus vai nos fazer apaixonar por Ele. E nos fazer buscá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E a promessa do Senhor é que, quando nós o buscarmos, nós o encontraremos, quando buscarmos de todo o nosso coração. E Ele colocará esse desejo na nossa alma. Como está o seu coração, queridos? Meu irmão, você está sentindo queimar algo no seu peito? Uma vontade, mesmo que seja pequena, lá dentro, de buscar o Senhor, de orar mais, de buscar mais o Senhor. Como uma brasa que começa a arder, a se acender novamente. Isso, queridos, quem está fazendo é o Espírito Santo de Deus. Se renda ao Espírito. Se renda a este amor. Mas para encerrarmos, queridos, essa insistente graça de Deus que aquece o coração para continuar amando a sua igreja, mas que também seduz o coração da igreja para continuar amando o Senhor. Essa imensa graça insistente, ela levanta a igreja caída e o abençoa com o amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, no pecado só há trevas. No pecado só há deserto. No pecado só há ruína. No pecado só há luto. No pecado a alma vai ficando seca. Vai se tornando insensível, dura, áspera. Insensível a Deus. Nada toca esse coração, nada penetra nele, nada amacia esse coração. Longe de Deus, no pecado não há fruto. A palavra não germina. A gente ouve sermões, mas nada toca, nada nos quebranta, nada fala conosco. No pecado, a vida começa a despedaçar. No pecado, a gente vai perdendo tudo. Perde a paz, perde a alegria, perde a família, perde saúde, perde a honra, perde a dignidade, perde a vida. No pecado, não há culto.
Não há adoração no pecado. Você vem ao culto, você vai ao culto, mas nada acontece. Longe de Deus, não encontramos motivo para louvar o Senhor. Longe de Deus, nós olhamos para fora na nossa vida e não vemos nada que nos motive a adorar o Senhor. E olhamos para dentro de nós e não encontramos nada que nos inspire a adorar. No pecado, o louvor é pesado, é frio, é distraído, é ritual. No pecado, a vida cristã definha, seca, morre. Não há nem mais lembrança do que era no passado. Você está vivendo assim, querido? Isso descreve a sua vida? Pelo menos um pouco disso representa quem você é e como você está vivendo. Tem muito cristão vivendo assim. São pessoas que realmente foram salvas. Experimentaram as delícias da vida com Deus, foram abençoados por Ele. Mas a prática do pecado está arruinando a sua vida espiritual. E como a vida espiritual é a sua vida espiritual, a quem você é, essas pessoas estão vendo a sua vida se arruinar. Estão vendo tudo se desfazer. Tudo entrar em ruína. Talvez você esteja vivendo isso. Mas você imagina que isso é o que o Senhor quer para a sua igreja, queridos? Você pensa que o Senhor quer que a sua igreja seja amaldiçoada? Que tenha sua vida arruinada? Você imagina que isso é o que o Senhor quer para aquele povo que Ele ama eternamente? Você pensa que Jesus Cristo se entregou na cruz por nós para nos deixar viver assim, com essa vida arruinada pelos nossos pecados? Se você pensa que esse é o desejo do Senhor para a sua vida, eu te convido a ler de novo os versículos que rodeiam o versículo 3. O versículo 2 diz assim: assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. Versículo 4. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com adufes, com pandeiros, e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinha nos montes de Samaria, plantarão os plantadores e comerão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias da região montanhosa de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor, o nosso Deus. Você compreendeu, querido, o que o Senhor está prometendo aqui? Ele está prometendo nesses versículos, seria bom se a gente pudesse falar o significado de cada um desses versículos, mas não teremos tempo para fazer isso. Mas o que o Senhor está prometendo nesse versículo é a reversão de todo o mal que o pecado trouxe para a nossa vida. É isso que o Senhor está prometendo aqui. Porque ao restaurar a nossa relação com Ele, ao conquistar e a seduzir novamente o nosso coração para o Senhor restaura toda a nossa vida. Ele transforma o deserto da nossa vida em manancial de águas. Ele reedifica aquilo que estava em ruínas. Ele traz alegria onde havia luto. Ele transforma uma vida insensível e distante de Deus num verdadeiro altar de adoração. Sim, queridos, não há vaso que o Senhor não possa consertar. Não há vida caída que Ele não levante. Não há relacionamentos rompidos que Ele não venha reatar. Não há uma alma quebrada, quebrantada que Ele não venha restaurar. Não há pecado que o Senhor não perdoe. Você acredita nisso, querido? Você acredita nisso? Nada está perdido na sua vida. Nada.
O amor de Deus não vai permitir que nada na sua vida se perca para sempre. Ele vai atrás da ovelha perdida, ele vai atrás da dracma perdida, ele vai atrás do filho perdido. E se você está me ouvindo aqui nessa noite, é porque o Senhor quer fazer isso na sua vida. É porque o Senhor quer restaurar você e quer te abençoar. Ele está dizendo nessa noite, olha, eu te amo com amor eterno, eu estou seduzindo novamente o seu coração, porque eu quero novamente fazer você florescer. Eu quero novamente te abençoar. Meu irmão, minha irmã, nós somos insistentes em pecar. O povo rebelde era Israel. O povo rebelde é a igreja do Senhor. Nós somos insistentes em pecar. Mas a graça do Senhor é ainda mais insistente para nos trazer de volta à vida. Deus não admite perder um sequer daqueles que Ele ama. Ele não nos admite ver distantes dele. Ele não admite ver distante, viver distante daqueles a quem Ele salvou para viver nele. Ele vai continuar nos amando sempre, porque essa é a natureza dele. Essa é a natureza do amor dele. E ele fará o necessário, queridos, para arrebatar novamente o nosso coração para ele, para nos trazer de volta para ele. Podemos chegar ao ponto de desistir do Senhor, mas ele jamais desistirá de nós. Ele nunca nos deixará enganados no caminho que estamos vivendo distante dele. Não haverá escapatória. Não haverá escapatória para você. Você é dele. Foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e viverá para ele eternamente. Então ouça, queridos, a voz do Todo-Poderoso. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei e por isto, com benignidade, eu te atraí. Eu te reedificarei e você será reedificado. Eu creio que Deus vai despertar o coração do seu povo. Eu tenho certeza que Deus vai fazer isso nos nossos dias. E Ele vai cobrir essa terra com o seu amor. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos adorar o Senhor. Daniel. A Esther já foi dormir? Nosso irmão vai louvar o Senhor. Está quase? Tá quase. Vamos adorar o Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Amém. Mesmo a gente estar em casa, é o momento da gente se derramar na presença